Alemão, nossa segunda pergunta, por favor. Marcelo, tudo bem? Nas últimas vezes que o presidente Lula teve oportunidade, ele fez uma defesa enfática do que ele pede como uma reforma de órgãos como as Nações Unidas, por exemplo, e reforçou um discurso de um mundo multipolarizado, né, para dar voz ao sul global. O próprio Nicolás Maduro, da última vez que ele veio ao Brasil, aqui uma das últimas vezes que ele veio ao Brasil, eu lembro de estar no Palácio Planalto e ele defender a multipolaridade como uma solução para os próximos anos em conflitos globais. Só que após o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, a gente viu a volta de uma questão, de um debate sobre um mundo dividido em zonas de influência. O próprio Donald Trump, por exemplo, reforçou recentemente de que esse aqui, o hemisfério ocidental, é o hemisfério dos Estados Unidos. Eu queria perguntar se esse ataque à Venezuela, na sua opinião, representa a volta desse discurso de um mundo dividido entre três grandes potências, no caso, Estados Unidos, China e Rússia, e o fim do debate sobre a multipolaridade. Começa com quem? É interessante, né? Eu falo muito, então não quero... Quer que ele responda para o senhor? Não, te fez a pergunta, ele falou hoje. Marcelo, manda aí, começa. Eu me adapto, fica tranquilo, vamos lá. Vamos primeiro falar do Conselho de Segurança, falar ONU e Conselho de Segurança. Há muitas críticas em relação à ONU. Eu, particularmente, sou defensor da existência de certos fóruns internacionais ou espaços para debates coletivos, mas que não representem uma governança ou um governo mundial. A função da ONU é exatamente fazer o que ela faz, primeira coisa. Aí, a ONU, quando você olha, ela tinha 6 órgãos principais, que na realidade um tornou-se inativo, mas pode ser recuperado, e o único importante realmente, porque representa aquilo que a ONU significou quando ela foi criada, é o Conselho de Segurança, porque a função é garantir a segurança internacional. Ao contrário do que as pessoas falam, 97,5% aproximadamente das demandas que são feitas ao Conselho de Segurança produzem resultado. Aqueles 3% que não produzem dizem respeito a afetar as grandes potências. E aí a gente faz a seguinte pergunta. Ora, esses 3% que não chegam a nenhuma conclusão, eles significam que a ONU está defendendo o erro? Não. Significa que não tem condição de chegar a uma conclusão mesmo. Por qual razão? Voltemos à ONU e ao Conselho de Segurança quando foi fundado. Ela espelhou um sistema internacional específico daquela época, que é um sistema internacional, um conjunto, vamos botar de uma maneira que não é só isso, mas vamos botar assim para ficar mais fácil. É um conjunto de estados que regulam as relações internacionais, mas ele é hierárquico. E, na realidade, quem faz as relações internacionais regula são os mais fortes. E os mais fortes são aqueles que têm poder. Ponto. Quando você olha e vê quais são os que têm poder, na época quando a ONU foi criada, ao contrário do que as pessoas falam, não havia só 2 grandes, havia 2 grandes potências, mas existiam mais países. Havia pelo menos mais 2. A França foi colocada ali por pena, tá? Mas depois se tornou um grande país, um grande ator. Esses 5, eles representavam aqueles que coordenavam o mundo naquela época. Por isso que as decisões sobre segurança internacional poderiam ser barradas por eles. Toda vez que afetavam o interesse de um deles, eles, eu veto. E aí, aqueles 3% de coisas que eles vetavam eram coisas que poderiam significar um abalo do mundo como um todo. Por isso que as pessoas dizem, a ONU não serve para nada. Aí veio a nova jogada. Nós queremos reformar o Conselho de Segurança da ONU. Eu sou contra. Tem que se manter esses 5. Por qual razão? Porque a resposta para reformar um conselho que decide sobre a paz e a guerra tem que definir quem manda no mundo. Quando morreu o sistema internacional da Guerra Fria, as pessoas não sabiam quem ia mandar no mundo. Tinham a certeza dos Estados Unidos, mas alguns outros países começavam a dizer, eu também quero mandar. Na época o Japão dizia, eu quero mandar. Era a maior economia depois da americana. As pessoas não sabiam se seria uma Europa unificada ou os países europeus. Um dos principais teóricos americanos, o Samuel Huntington, na época, escreveu um artigo que ele dizia, o grande inimigo dos Estados Unidos não é o Japão. A China nem existia como grande potência. E a Rússia estava em decadência, porque a Rússia não existia mais a União Soviética. Por incrível que possa parecer, vai assustar muita gente, mas ele dizia, o grande inimigo norte-americano se chama Europa unificada. Razão pela qual a estratégia americana tem que ser voltada para impedir a unificação da Europa. Que exista a União Europeia como um organismo internacional coordenando os europeus, mas eles não podem ter políticas comuns, em especial de defesa e política externa. O Huntington dizia isso. Por qual razão eu estou te falando? A gente não sabe, afinal de contas, quem passou a mandar no mundo. Hoje já se tem mais clareza. A China,
A Rússia pode não mandar, mas ela é chata pra caramba. Estados Unidos, e nós temos alguns candidatos, como Índia, como talvez alguns europeus. Essa é a resposta que tem que ser dada. Para coordenar o mundo, a pergunta é: quem é o mais forte? É o mais poderoso. O que responde à pergunta? O que define o poder hoje? Essa é a pergunta que tem que ser resolvida. A China entendeu essa pergunta, por isso que ela começou a se espalhar. Os Estados Unidos não tinha entendido porque eles estavam deitados em berço esplêndido, parecia o Brasil, como sempre foi. E eles não estavam preocupados em responder essa pergunta que os chineses passaram a responder. Razão pela qual que quando você olha e diz, tem como reformar o Conselho de Segurança, que é uma das demandas que o Sua Excelência, o atual presidente desse Brasil, fala, de reformar? Não tem. Porque você não sabe, afinal de contas, quem são aqueles que podem decidir se determinada ação vai desestabilizar o mundo como um todo. Você não tem ainda a resposta para isso. E aí veio a jogada daquilo que o Trump entendeu. O que o Trump entendeu, afinal de contas? Ele percebeu que os governos democratas nos Estados Unidos e a Europa, por culpa da União Europeia, eles enfraqueceram o Ocidente em valores, em tomadas de decisão, e eles, em função dos valores que ele cultiva, dentre eles o multiculturalismo, essas bobagens que são faladas aí, eles permitiram o avanço dos países que entenderam o processo internacional e passaram a se fortalecer, China em especial, ao ponto de o Ocidente se tornar o grande decadente. O que o Trump falou? A partir de agora, eu vou coordenar a reorganização do Ocidente. Essa é a razão pela qual ele quer a Groenlândia. Ele não vai mais permitir gente na Venezuela, porque Venezuela é geoestratégica e geoeconomicamente importante para os Estados Unidos. Eles não vão permitir que haja mais problemas no Oriente Médio, porque é um pivô geopolítico. Ou seja, ele simplesmente diz, nós vamos coordenar o Ocidente. Dentro da lógica de esferas de influência, sim. Mas dá para se aplicar hoje a esfera de influência, que é a pergunta que ele fez. Ele praticamente, a pergunta é o que está sendo explicado agora, que a ação do Trump está dizendo, vamos dividir o mundo entre 3 ou 4 potências só, e essas superpotências vão definir as ações nas suas áreas específicas, nas suas áreas circunvizinhas. Isso não é possível por uma razão simples. O Trump foi suficientemente inteligente para dizer, fundo de quintal da América, ninguém vai mexer mais. Por qual razão? Porque é geoestratégico. Geoestratégico é um país que tem um espaço e posição próximo do território americano, e geoestratégia significa lugar onde você pode botar tropa para ganhar uma guerra. Essa é a razão pela qual ele está querendo recuperar Cuba, não permite mais que a Venezuela caia, quer a Groenlândia. Aí vai dizer assim, então nesse caso ele vai permitir que a China tome conta de Taiwan. Nunca, porque zona de influência não é o país que é vizinho. Zona de influência é o conjunto de países que estão associados a uma grande potência, definindo e entendendo o que é o poder nesse determinado momento, e dependem deles por alianças econômicas, políticas, militares, ideológicas, ou o que quer que seja, mas fazem parte do núcleo. Quando você olha para a Ásia, como é que ele vai permitir uma zona de influência chinesa na Ásia se tem pelo menos 3 potências econômicas relevantíssimas? Japão, Singapura e Coreia do Sul. Nunca. Ele não vai permitir que isso. Aí Taiwan. Taiwan é uma coisa à parte. E qual é a jogada que os Estados Unidos e o Trump especial fazem? Taiwan lembra uma brincadeira de um garoto que eu conheci, a avó dele fumava, o avô odiava fumo, e um dia o garoto quis dedurar a avó para o pai. A avó para o avô. Aí ele chegou, vô, a avó fuma. O que esse avô fez? Deu as costas, saiu andando e o garoto saiu atrás. Ele fez de conta que não ouvia. Por qual razão? Porque é importante você deixar determinadas coisas como está. A China brinca de que Taiwan é apenas uma província rebelde. O que os Estados Unidos fazem? Admitem a ideia de uma única China, mas não admitem que a China ocupe Taiwan. O que a China está fazendo, e ela sabe que ela não é estúpida, ela está avançando o mar territorial e já está desenvolvendo tecnologicamente empresas similares às empresas taiwanesas. Os chineses estão apostando no tempo para conseguir fazer aquilo que Taiwan faz, porque para o chinês não é importante, por exemplo, destruir a infraestrutura taiwanesa numa guerra. E eles não podem invadir. E Taiwan eles não podem anexar, porque Taiwan se considera independente, os Estados Unidos fazem de conta que é uma única China, mas Taiwan tem o direito a ser autônomo. Então deixa como está. Então está todo mundo fazendo de conta que deixa como está. E para o chinês é muito simples.
O chinês ele trabalha da perspectiva e do fator tempo. Como é que isso significa? Eu encerro contando uma palestra que eu assisti de uma autoridade chinesa há quase 30 anos atrás. Fizeram 2 perguntas para eles. Vocês estão crescendo, mas vocês têm um problema de direitos humanos. Ele deu a resposta imediata. Meu filho, isso não é uma questão de direitos humanos, é uma questão de 5.000 anos de história. O que ele quis dizer com isso? Eles são pragmáticos e a preocupação deles não é direitos fundamentais, mas matar a fome do povo. Para isso, se for necessário, eles passam por cima de quem quer que seja. A segunda pergunta foi, tem medo de uma guerra nuclear? Eu disse não. Sabe por qual razão? Se tiver uma guerra nuclear, 70% da população mundial vai ser dizimada. Da Europa subirão, na época, sobrarão 30, 40 milhões, na América 60 milhões, na América do Sul provavelmente vão surgir alguns milhões, na China sobrarão quase 300, 400 milhões. Significa o quê? Nós colonizaremos o mundo. Ponto final. É interessante. Respondo rápido. É interessante, claro, Segredo. A ONU foi, quando criada em junho de 1945, a Conferência de São Francisco inaugura em outubro de 45 e tinha objetivos. E na tua resposta da minha pergunta, vamos conseguir responder a quem nos perguntou se a ONU serve para alguma coisa. Manter a paz e a segurança. Está na carta fundadora da ONU. Prevenir conflitos e promover a paz mundial. Pá, sabe o que é? Desenvolver relações amistosas. Pá. Cooperação internacional. Resolver problemas globais, econômicos, sociais, culturais e humanitários. Pá. Promover direitos humanos. É tudo que ela não faz. Pronto. Eu posso divergir? Ela não faz. Se o senhor conseguir... Não, a questão não é de conseguir ou não. O que se espera da ONU é que ela seja apenas um espaço em que você possa fazer o diálogo. E eu não quero que a ONU resolva esses problemas. Mas está na carta fundadora. Não interessa. Porque a preocupação... Então mude a carta fundadora. Não, sabe por qual razão? Aí eu vou ter que ser extremamente duro no que eu vou falar. Sabe por qual razão? Vamos lá. A carta fundadora é preservar a segurança internacional. Aí é o problema, e eu vou ser muito duro no que eu vou falar aqui. Ver tanta gente falando de relações internacionais sem saber nada de relações internacionais. Você é duro. Tá? Porque não estuda as teorias das relações internacionais, a evolução histórica das relações internacionais. Esse que é o grande problema. Quando você fala da lógica do sistema, por que um sistema morre? Porque gera uma coisa chamada guerra geral. Guerra geral não é guerra total. Guerra total é quando se envolve toda a sociedade para um país entrar em guerra com o outro. Guerra geral é quando envolve os grandes atores do sistema ao ponto de produzir que essa guerra se torne uma guerra genérica envolvendo todos. E por que envolve todos? Porque se envolve os grandes do sistema, vai envolver todos aqueles que estão vinculados a esses grandes, porque eles vão ter que dar associação a esses grandes. Essa é a grande questão. O que a ONU fez desde que ela foi fundada até agora? Impediu a guerra geral. Por isso ela cumpriu a função dela. Se ela é competente ou não, aí vem o eu, que trabalhei com relações internacionais durante muito tempo, e digo, eu não quero que ela seja competente para resolver problemas minúsculos. A única coisa que ela tem que ser competente é exatamente impedir uma guerra geral. E quando que ela impede a guerra geral? Quando vai todo mundo falar bobagem lá no Conselho de Segurança e vetar as decisões que poderiam ser tomadas. O que está acontecendo agora, que foi algo que o Trump resolveu, ele colocou em xeque 2 questões que são valores fundamentais para a humanidade nesse momento, que são conceitos que se desenvolveram e acabaram trazendo para todos a lógica de como é que você trabalha com isso. A ideia da autodeterminação dos povos e a ideia da defesa dos direitos humanos. O que o Trump fez? O Trump disse, não tem como você pensar uma autodeterminação dos povos quando um governo ilegítimo tiraniza o seu povo e ele não vai invadir porque tiraniza o seu povo, porque tem vários países que estão tiranizando o seu povo. Quando que ele vai intervir? Quando aquele país ele pode significar um desbalanceamento regional ao ponto de afetar o mundo como um todo, podendo gerar uma guerra nuclear ou uma guerra geral. Essa é a questão. Eu vou conseguir concordar com os dois, quer ver? Essa é a questão. Relações internacionais têm a ver com política. É isso. Direito internacional, na verdade, os direitos humanos, é aquilo que eles pregam como sendo direito internacional. Então, você mistura tudo, porque eu não vou entregar porcaria nenhuma mesmo, não importa, porque ninguém entende, então deixa que a gente continua conversando num grande clube, que é o que o senhor falou, é um grande clube de poderosos que vão decidir o futuro da humanidade, ponto. E detalhe é que você tem que entender essa lógica da guerra geral para dizer assim, não há problema se houver guerras localizadas.
Como assim, Suano? Mas Você é um então cara... não vai lá no Conselho da ONU e falar mal dos Estados Unidos que está tentando recuperar... Mas faz parte disso. tudo bem, eu entendi. Faz parte dentro da lógica, você está entendendo? Faz parte da lógica Sim. política. É muito melhor que ao invés de ir no Conselho de Segurança e ficar esperando que o Conselho de Segurança não chegue a lugar nenhum. brasileiro, então. Né? Não é brasileiro, cara. A questão é da lógica. E aí, essa é a razão pela qual... Mas essa é a lógica, é a razão pela qual eu sou muito crítico. E nesse momento, as pessoas dizem, você está sendo petulante. Não é questão de ser petulante, cara. É a questão que relações internacionais ela não se resume a apenas aquilo que diz respeito às decisões políticas individuais. E relações internacionais, por exemplo, não são geopolítica. Geopolítica é uma coisa. E as pessoas cometem, por exemplo, o equívoco de sempre utilizar a geopolítica como sinônimo de política internacional. Não, é verdade. É coisa completamente diferente. Sim. E Quantas perguntas temos? Hã? Quantas perguntas faltam? A gente, na verdade, vai responder as que der dentro do tempo. Nós temos mais praticamente 30 minutos. Vamos rodar a terceira?